criação de universos pode ser um dos pontos mais legais e mais importantes de uma obra. Tem certas obras que só são conhecidas por causa de seus universos. Mas esses lugares, lotados de mistério e criatividade, só ganham vida de fato com personagens para populá-lo. Figuras essas que terão um papel fundamental em fazer com que a gente entenda esse mundo, né? De caminhar junto com eles e ver as maravilhas que nos foram prometidas. E é capaz que o personagem mais importante de uma obra seja o protagonista. Afinal, é sob a perspectiva dele que iremos conhecer essa obra. E o protagonista muitas vezes tem o trabalho de ser identificável. Afinal, acompanharmos a obra sob a perspectiva de alguém faz com que a gente tenha que se importar com aquela pessoa, se importar com os caminhos que ela faz. Se fosse um personagem tedioso e chato pra caralho, ia ser meio horrível a nossa jornada como leitor ou telespectador a acompanhar aquela obra. E talvez o ponto mais importante de um protagonista ao decorrer da obra é o seu desenvolvimento. O quanto ele muda e aprende visto de onde ele começou e depois aonde ele terminou. E obviamente que no maravilhoso mundo da ficção isso pode ser feito de diversas formas diferentes. E na minha opinião, uma das minhas obras favoritas, Kingdom, faz isso como poucos com o seu protagonista, Shin. E eu gostaria de falar que assim como o vídeo do Shimba, a primeira parte desse vídeo será feita de uma maneira mais abrangente possível, porque meu intuito é fazer com que você leia Kingdom, conheça essa obra, que infelizmente é pouco conhecida aqui no Brasil ainda, porém lá pro final eu vou descrever uma cena que ela vai sim conter spoilers, mas eu vou avisar quando for fazer isso, então relaxa, tá bom? Primeiramente, quando o assunto é desenvolvimento de personagem, sobretudo de um protagonista, o que você espera? Na minha opinião, a coisa mais importante de desenvolvimento de um protagonista é a sua evolução. Mostrar que esse personagem foi impactado e mudou e se adaptou conforme a trama seguia. Ele pode, com toda essa história, ter crescido como pessoa ou ter crescido como outra coisa que não é tão boa espiritualmente falando, mas a parte mais importante é que existe uma clara diferença entre o ponto A e o ponto B, o lugar onde ele começa e o lugar aonde ele termina. E os meios mais comuns que as obras utilizam para desenvolver seus personagens, uma que nunca saiu da moda é por meio da redenção. Um personagem começa mal ou faz alguma coisa que ele se arrepende amargamente, passa todo o trajeto da história tentando se redimir de seus erros, tentando ser, no processo, uma pessoa melhor. E geralmente com esse caminho ele entende verdadeiramente o quão mal ele foi e o quanto aquilo impactou negativamente a vida dele, ficando mais claro ainda o caminho para uma vida melhor. Temos, por exemplo, o meio da motivação, podemos citar aqui o Walter White de Breaking Bad, onde ele começa como um cara normal, um professor de química que tá meio fudido, e aí com a notícia chocante que ele está cometido pelo câncer, ele tenta fazer um all-in na sua vida e entrar pro mundo do crime para fazer um pé de meia para sua família. Sendo que o desenvolvimento genial desse personagem está no fato de que ele começa a gostar do mundo do crime, ele começa a gostar de ser temido e respeitado, fazendo com que a sua motivação o defina como personagem. Ele entrou nesse jogo para deixar sua família bem, mas isso começa a se metamorfosear e ele também vai se metamorfoseando com isso. E temos o caminho mais amplamente utilizado quando o assunto são protagonistas de anime, sobretudo de Battle Shonen, os famosos animes de lutinha. Se a gente pegar Luffy, Ichigo, Naruto, a maioria desses personagens começa de um jeito e vai vivendo suas aventuras, mas sempre preservando características estanque deles, que eles não podem perder. Ao mesmo tempo, com as batalhas e as ocasionais derrotas, eles vão crescendo, amadurecendo, e por geralmente se tratar de personagens jovens, eles vão passando por todo esse processo de amadurecimento, unido com esse clima mais brincalhão e leve da obra que estão inseridos. E esse último meio, né, o meio da construção como desenvolvimento, é o caso do Shin. Por mais que ele não seja um protagonista de um Battle Shonen, afinal Kingdom é considerado um seinen, a sua personalidade e trajetória são bem parecidas, mas no caso dele, extremamente fora da caixa. Kingdom é uma obra que conta a história da unificação da China no período dos estados combatentes, um momento onde a China era dividida em 7 grandes nações e elas sempre guerreavam entre si, até que em determinado momento o estado de Qin, liderado por Qin Shi Huang, ou Eisei, né, a tradução
japonês, o rei de Qin comanda várias guerras que vão culminar na unificação da China em um grande país, o país que a gente conhece hoje. E se você já ouviu falar dessa obra, provavelmente você ouviu falar também que esse é o melhor mangá de guerra que existe, e é verdade. Se você se interessa por guerras históricas, por estratégias e como a política era em volta dessas questões, obviamente junto com as loucuras e criatividades de uma mídia como o mangá, eu recomendo fortemente você ler isso. E nós vemos essa história sob a perspectiva do jovem Xin, um escravo que tem o sonho de se tornar o maior general da China. E Xin, da maneira que é concebido, já se torna altamente identificável, porque nós, como seres humanos, temos uma propensão a adorar e torcer pelos vira-latas. Quando nós vemos esse rapaz cheio de energia, cheio de sonhos, mesmo na condição que está, inevitavelmente a gente vai torcer para que ele consiga completar os seus objetivos, fazendo com que ele seja logo de cara um protagonista muito fácil de gostar. E mesmo essa obra ser considerada um seinen, né, ela é muito mais visceral, muito mais política, muito mais pesada do que obras voltadas para a demografia shonen, Shin, em sua essência, é bastante inspirado nos protagonistas clássicos de Battle Shonen. Ele é bobo, meio burro, grita bastante, é divertido e anormalmente forte, o que faz com que inevitavelmente essa obra, que deveria ser pesada, deveria ser densa, muito sangue, muita guerra, muita escrotidão, fique muito mais palatável pelo fato do nosso protagonista ser esse guri mais leve, que imprime uma figura mais divertida, mais fácil de acompanhar, o que na minha opinião é um contraponto muito bom, é uma balança muito bem feita. Por mais que Kingdom seja conhecido por ser uma obra que fale bastante sobre guerras e retrate guerras históricas e tudo mais, a gente só vê nossa primeira guerra lá pelo capítulo 48. Isso pode parecer algo meio broxante pra você que nunca leu Kingdom e tava esperando que no primeiro capítulo já tivesse uma guerra campal fodida. Na verdade, isso é essencial porque quando chegamos na nossa primeira guerra de fato, nós já conhecemos Shin, nós já nos conectamos e nos identificamos o suficiente com ele para a gente se importar com ele. Porque quando começamos a ver esses arcos retratando vastos campos de guerra com inúmeros soldados, esse é o momento mais vital para essa identificação com o personagem principal se fazer clara, porque a gente tem que se sentir como ele nesses lugares. A gente tem que se sentir como uma criança que, tudo bem, é cheia de sonhos e cheia de objetivos em um lugar que tá cagando pra isso. Nós seguimos essa história pelos olhos de um moleque, literalmente, que tá em um campo de morte a todo momento. Ou seja, esse sentimento tem que ser transmitido para nós. É vital que isso aconteça. E isso só é feito por causa da relação que a gente já construiu com o personagem lá atrás. É aquela parada, a batalha dos bastardos em Game of Thrones, a gente só se sente sufocado com o Jon Snow porque a gente se importa com aquele personagem, a gente sente por ele. E é por isso aquela cena, é por isso aquele episódio é tão icônico. Porém, o Shin, na minha opinião, ele tem um diferencial que torna ele mágico como um protagonista. Uma característica que faz ele ser um dos personagens que mais promove uma imersão profunda em uma obra que eu já vi. Assim como a maioria das obras que se estende por um tempo, a gente acompanha o Shin na sua jornada e o seu crescimento. Afinal, a gente está falando de uma obra que tem quase 900 capítulos. Sendo que, diferente das outras obras, Kingdom retrata a unificação da China, um processo que demorou anos e anos de guerra para ser alcançado. Ou seja, nós acompanhamos o Shin no decorrer dos anos. Vemos ele lá quando bem moleque, passando pela adolescência, virando um jovem e depois um adulto. E isso inevitavelmente promove mais a fortificação do laço que nós temos com esse personagem, afinal a gente tá vendo ele crescer, existe uma ternura escondida aí, além, é claro, da jornada de maturidade que a gente acompanha junto com o seu crescimento. Antes ele era um moleque totalmente idealista e porra louca, meio raivoso, mas com o tempo e com ele se provando, ele vai se tornando um comandante que precisa liderar tropas. E a gente vai vendo sutilmente a maneira que ele começa a criar responsabilidade, que ele vai passando daquela mentalidade escrava que eu posso sonhar, mas isso nunca vai acontecer, com ele percebendo que não só a sua vida está mudando, como ele tem literais vidas em suas mãos. E isso vai crescendo até que ele se torna um comandante de 1000 homens, 10.000 homens e por aí vai, fazendo com que ele traga consigo outras pessoas, pessoas que fazem parte da sua tropa, que são personagens que a gente
gente aprende a adorar também. E a forma como isso é feito, a forma como isso é contado, tendo esse protagonista como centro disso tudo, faz com que a gente se sinta parte dessa companhia e faça com que a gente agora esteja no campo de batalha com eles e sangre e sue com eles, fazendo com que, de novo, essa obra se torne extremamente imersiva. É o seguinte, agora é o momento onde eu vou dar spoiler de uma cena específica de Kingdom e vou falar dela aqui para meio que mostrar a evolução do protagonista. Diferente do vídeo dos Shimbas, onde o momento que eu falo spoiler eu meio que falo o final do mangá, sendo bastante difícil você continuar naquele vídeo querendo ler a obra sem spoiler nenhum. Diferente daquele vídeo, o spoiler que eu estou prestes a falar aqui não é tão absurdo quanto o plot twist e o final da história, tá bom? É uma cena importante, mas sinceramente eu não acho que você ver essa cena aqui vai afetar toda a sua trajetória em ler Kingdom e, meu Deus do céu, você estragou a obra pra mim. De qualquer maneira, esteja avisado. Antes de falar sobre a cena em si, eu tenho que dar um pouco de contexto. Primeiramente, é importante entender que os generais de Kingdom são divididos em duas categorias. O general estratégico, que ele é versado na arte da guerra, ele é extremamente cerebral e utiliza de táticas para ganhar suas lutas, e o general instintivo, um tipo de general que utiliza a energia do momento, o emocional, a intuição e a experiência de guerra para mudar o rumo dela. E o Shin faz parte desse tipo de general. Generais mais conhecidos por partir para o combate direto. Em determinado momento da obra, o rei de Qin, Eisei, entende que a única maneira de ocorrer unificação é se houver um esforço burocrático para fazer com que essas terras unificadas consigam operar, fazendo com que ele mande uma comitiva até o estado de Han, um estado inimigo de Qin, mas lá existe um príncipe chamado Kanpishi, é um homem conhecido como um legalista, né, um cara que faz leis e ele é um burocrata absurdamente inteligente, e aí você acha que uma das poucas pessoas que pode ajudar ele nessas novas leis é esse príncipe. E junto dessa comitiva até Han está quem? É claro, o nosso protagonista, Shin. E só pra constar, o Kanpishi é gago, por isso que os balões de fala sempre tá, né, repetindo ali a primeira letra, qual é a verdadeira, mas ele fala para Shin que a única maneira de ele ir pro estado sanguinário de Qin é se ele conseguir responder uma simples questão dele: qual é a verdadeira natureza dos humanos? Se for satisfatória, ele promete que ele vai até Qin sem pestanejar. Leis são baseadas na ideia de que pessoas nascem mais e se tornarão terríveis se você deixá-las livres. Mas o seu rei, que acredita que as pessoas são naturalmente boas, também está tentando governar pela lei. Então eu sinto que ele é paradoxal. Além disso, jovem Shin, você tem toda uma experiência no campo de batalha onde nós, legalistas, não podemos ir. É por isso que eu quero perguntar para você: a natureza dos humanos é o bem ou o mal? Essa é uma interação muito interessante, porque por mais que a gente já tivesse acompanhando o Shin por mais 700 capítulos nesse momento, as capacidades desse personagem sempre eram reduzidas ao combate. Ele poderia ter momentos emocionais e dramáticos e falar de coisas que não são guerra, mas sempre um contexto de guerra. E agora esse personagem propõe, talvez pela primeira vez, a gente ver como o cérebro do Shin funciona em questões mais filosóficas, em questões onde é aquela retórica que não existe talvez um certo ou errado. E tendo essa impressão, né, da gente estar vendo o crescimento do Shin ao mesmo tempo que ele sempre retém uma certa personalidade estanque, né? Ele é um cara divertido, meio burro quando comparado com a sua estrategista, com outros membros da sua tropa. Esse é o momento que talvez coloque o Shin em maior pressão do que uma guerra de fato. Mas ele fala: no campo de batalha, onde nossos ideais de justiça se chocam e matam uns aos outros, bem e mal não são relevantes num lugar como aquele. Pouco importa o que você é no campo de batalha, mas sim no que você acredita. Mas Camping Shin diz: era exatamente isso que eu queria ouvir. Nesse mundo normal, sem distinção entre bem e mal, qual é a verdadeira natureza do homem que você encontrou? E ele responde: fogo, fazendo o príncipe se cagar na cueca, não entendendo porra nenhuma. Se você mudar seu ponto de vista, o conceito de bem e mal podem trocar de lugar, e as pessoas podem mudar e se tornar algo diferente. Então é imprudente concluir com certeza absoluta se as pessoas são boas ou más. Caras bons ou maus, inimigos ou aliados, nada disso importa.
todos têm um pouco disso. E o príncipe pergunta o que é, o que todo mundo tem. A chama da vida e a chama do propósito. Fazendo esse personagem outrora meio tolo e que nunca ficaria numa mesa dos grandes políticos intelectuais, né, dessa obra, responder da maneira dele e com a vivência dele o que ele acha que é a natureza dos humanos. Representada pela chama, que é um signo muito recorrente em generais intuitivos como o Shin. O Duque Ryo, que é um outro general que é basicamente um exemplo do Shin para esse tipo de general, dizia que ele se deslocava na batalha em um lugar onde parecia estar começando um incêndio. Esse era o lugar onde ele tinha que ir porque lá ele faria diferença, lá a chama é maior. Então é muito legal que o autor aqui não tenta fazer o Shin virar um intelectual do nada. Ele mantém ele com uma visão limitada intelectualmente, ao mesmo tempo que mostra o quão experiente ele se tornou com esses anos de batalha, fazendo com que a sua experiência o sustente em uma sala como essa, mostrando de uma maneira assim, na cara, o peso do seu desenvolvimento. Todos liberam suas chamas ao máximo enquanto lutam contra o inimigo. Se você morre, a chama da vida se apaga, mas a chama de propósito é herdada pela próxima pessoa. Ele fala do Hiboku, que é o general que é o maior obstáculo da unificação, e ele diz que ele tem uma chama enorme, mas um dia eu vou acabar com ele e tomar a sua chama pra mim. Então esse homem que é Camp-Chi, vendo esse papo, sendo uma pessoa de razão, uma pessoa de estudo, começa a tentar entender o que o Shin tá falando. Positividade. Como eu imaginei, você também acredita na bondade inerente. Afinal, você não herdaria chamas maculadas, chamas malignas, então você considera que todo mundo tem a sua chama boa, digamos assim. A verdade é que as pessoas vão arruinar esse mundo pelo seu próprio benefício e ganância. É por isso que existem guerras, não pelas pessoas que lutam, mas pelas pessoas que começam elas. Então Shin responde da sua maneira simples. Com certeza isso vai acontecer, mas só se você deixar elas por elas mesmas, porque pessoas são burras, certo? É por isso que leis são necessárias. Ele diz exatamente, as pessoas devem ser governadas pela lei porque são tolas. E Shin responde, sim, mas tolas e mais não são a mesma coisa. Você não desistiu da humanidade, você não descartou eles e é por isso que está irritado. Por esse motivo você criou as leis enquanto pensava desesperadamente sobre as pessoas. No caminho pra cá, eu ouvi falar que você é o maior legalista. Você pode dizer que as pessoas são más, mas você se importa com elas. Você passou a vida inteira pensando sobre a humanidade. Se tem alguém que transborda positividade e acredita na bondade inerente, é você, mais do que qualquer outro. A sua chama de propósito está ardendo com toda a força, não está? Não deveria existir nada mais importante ou definitivo do que isso. Esse momento, pra mim, é o que melhor define a evolução desse protagonista. Porque ela não é só bem feita, como também coerente. Esse talvez seja o primeiro momento onde a gente entende de fato que o Shin só não ficou mais forte e maior com todos esses anos. Ele realmente amadureceu e cresceu como um ser pensante nesse mundo, unindo o seu estudo e acesso de informação limitado junto com a sua experiência de guerra, que talvez seja até mais importante do que qualquer estudo de um legalista, fazendo com que sua visão de mundo simples, porém munida com essa experiência vasta que ele adquiriu por todos esses capítulos, consiga dar um nó tático em uma das pessoas mais intelectuais da China. E com esse nó, Camp-Chi realmente aceita, afinal ele prometeu e ele vai para Kim por causa disso. Esse é um momento muito maneiro que explora esse personagem fora da sua zona de conforto, tanto dele quanto nossa. A gente foi acostumado a ver o Shin sempre no campo de batalha, sempre arrumando problemas, sempre tendo confusão atribuída ao seu nome, mas ver ele depositar todo o seu desenvolvimento que a gente acompanhou até então em um diálogo tão rico quanto esse foi um dos melhores presentes que eu já recebi lendo um mangá. É verdadeiramente o momento onde eu acho que todo fã de Kingdom entende que a gente está acompanhando esse moleque desde quando ele era literalmente um moleque e agora estamos aqui. Olha o
quanto ele cresceu. Shin ou Hishin é um baita de um protagonista. E a sua evolução é única porque ela acontece bem na nossa frente, ao mesmo tempo que ela é sutil o suficiente para que cenas como essa que eu acabei de escrever abalem qualquer um que se importa com esse personagem e se importem com toda a trajetória que a gente acompanhou até aqui. É claro que esse vídeo sendo focado em falar do Shin de uma maneira um pouco mais introspectiva, falando de como ele é e cresceu como um ser pensante, é claro que eu deixei de lado inúmeras cenas extremamente marcantes dele como protagonista em um mangá de guerra. Eu nem cheguei a falar de nenhuma luta dele, de nenhum golpe dele, de uma cena marcante que fica no coração de cada um, porque eu quero que você tenha essa experiência. Tomara que você veja esse vídeo como finalmente um sinal para você começar a ler Kingdom, porque agora eu vou falar uma parada que sempre acontece quando eu faço vídeos sobre Kingdom. Em todo vídeo, sem exceção, sempre tem um comentário falando que começou a ler Kingdom por causa daquele vídeo e ele simplesmente comeu a obra. Em uma semana ele simplesmente leu mais de 800 capítulos. Porque como eu descrevi em todo esse vídeo, essa obra é viciante, principalmente pela maneira como ela trata o seu protagonista e a sua trajetória, e depois os personagens secundários que sempre tem uma relação com o Shin. É uma obra muito fácil, muito gostosa e extremamente viciante de ler. Então, por favor, de uma vez por todas, fuja do anime e leia o mangá. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se estiver pelo seu lado, dê uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para o Alisson Rodrigues, Guaxin Gamer, Buruburu, a Rosca dele, Vanilson Silva, Retroblade, Godorei, Maria, Gustavo Onda, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Gabriel Franco, Volknar, Yukaka Yamaguchi, Codê Baixinhos, Tico Mia, Ria Benedito, Iburo, Indialugável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gustin Gelk, Gabriel Zardo, Frost, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madrugabi, Matheus Sarra, Feceu, Saulo Rodrigues, Matheus Siqueiro, I Love Blondes, Quebra-Cabeças, Prostawat, Monalítico, Goiaba 2202, Hipnos 11, Devens, Vinhos Folhas Amargas, Killer, É Verdade, Pedro Rodrigues, Vitória, Toxic, Bambu, Isalon, Worth, Esther Drovande, Manjobão, Catraca, Makoto Faludante, Branco Júnior, Richard K, Teus 7, Gabriel Fraga, Philips Morgan, Pixel Z, Dimitri Alves, Kaique Alexandre, Jackson D, Ângela Cavalcante, Maurício Vieira, Yuri Fukuda, Pepoca, Calba de Espaço, Gabriel Rodrigues, Renan Correia, Guilherme Xavier, Igor Silva, o Fluminense, Gabriel Rachadel, Igor Viana, Kipamo Endini, Bolseiro, Rafael York, Wev, Ilen Paloma, Deide Costa, John Vector, Abílio Rua, Cassiri, Meu Nona Jorge, João Vitor, Nero Guimarães, Pepsi Coach, Rafael Ribeiro, Fabrício Pérez, Fiat Pô Todo Fudido, LL, Woffen e Tonaka Traca. Bom nome! Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. Mal aqui uma cervejinha que você deixa de beber no mês e tal assim. Se tiver sua nossa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!